noite. Boa noite. Estamos mais uma vez pelo Centro Espírita Joana d'Arc, trazendo as nossas reflexões nas segundas-feiras aqui pelo Facebook. E o tema dessa noite das nossas reflexões são os conflitos existenciais. Estamos fazendo um teste do som. O som está audível? Alguém pode me dar um feedback? Quem está ouvindo? Porque já tivemos outras vezes algum probleminha no som. Tá ok? Vamos ler uma mensagem antes de iniciarmos as reflexões do livro Vinhas de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem número 100, o título da mensagem é O que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Está em Mateus capítulo 27, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste singular importância. O que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo, que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam monstruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indubitavelmente à aprovação dos desvaios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais dos céus. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muito o acompanham a estrada afora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhes estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem as mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria, à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Muito profunda essa lição. Como que está o som? Está ok? O som está baixo? O
O som está baixo. Melhorou o som? Eni, você que está me dando feedback, melhorou? Está melhor? Deixa eu tentar manipular. Melhorou agora? Está melhor o som? Eni? Alô? Tá ok o som? Vamos fazer a nossa prece e aí vocês me dão um feedback do som, se ele continua baixo. Eu já dei uma mexida na regulagem aqui do computador. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos pela abençoada oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, refletindo sobre o teu evangelho de amor. Nós te agradecemos, Jesus, por termos nessa nossa reencarnação os esclarecimentos abençoados dessa doutrina que nos traz tantos esclarecimentos profundos acerca da realidade de nossas vidas. Sabemos através da doutrina espírita que temos uma programação reencarnatória muito bem elaborada, que participamos desta elaboração com responsabilidade e assumimos com as nossas consciências os deveres que deveríamos, através dos nossos esforços, cumprirmos. Por isso, bondoso Jesus, nós te rogamos, abençoa-nos e fortaleça-nos, para que possamos prosseguir fazendo os esforços necessários para o cumprimento de todo o nosso planejamento reencarnatório. Te pedimos, Jesus, pelo planeta Terra, pela humanidade, que neste momento passa pelo grande desafio da pandemia. Que todos aqueles que são acometidos pela pandemia, que todos os agentes de saúde possam receber as nossas humildes vibrações e que elas possam colaborar de alguma maneira para o fortalecimento, para o restabelecimento da saúde daqueles que estão acometidos pelo coronavírus. Te pedimos, Jesus, a sua bênção e a sua inspiração para que possamos fazer a reflexão dessa noite pautada na orientação da doutrina espírita. Te rogamos, Jesus, esteja conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. O som continua baixo. Alô? Sim, muito baixo? Está com ruído. Vixe. Baixo e com ruído. Está com ruído. Eni, o som melhorou? Me dá um feedback sobre o som. Bom, o que nós vamos refletir essa noite é acerca dos conflitos, especificamente os conflitos existenciais. Nós sabemos, melhorou, né, o som, ok. A palavra conflito significa choque, significa uma grande divergência entre duas partes. Os conflitos, eles podem ser conflitos entre países, entre nações. Os conflitos podem ser entre cidades, pode ser entre estados, entre pessoas, entre grupos sociais, entre grupos religiosos, podem ser conflitos familiares, interpessoais. Os conflitos exteriores podem ser de uma enorme variedade de modalidades. No entanto, os conflitos que vamos refletir essa noite são os conflitos de foro íntimo. São os conflitos existenciais. Se nós formos pensar acerca de por que existem conflitos dentro de nós, o principal motivo é que muitos de nós já despertamos para a realidade da vida. Aqueles de nós que já despertamos para a realidade da vida,
vivemos um paradigma, um conflito. Um conflito entre o que eu quero fazer e posso fazer e devo fazer, entre o que eu quero fazer, posso fazer, mas não devo fazer, porque eu já tenho um esclarecimento acerca da realidade da vida. E esse esclarecimento acerca da realidade da vida, ele já me traz um esclarecimento que certas atitudes e certas escolhas têm consequências. E essas consequências dizem respeito à dor e ao sofrimento e à infelicidade. No entanto, o simples fato de eu ter esse conhecimento que certas atitudes, certas escolhas me levam a passar por momentos de dor, por momentos de sofrimento, nem sempre me levam a fazer a escolha acertada. Porque nós somos uns viajores, estamos jornadeando da treva para a luz. Nós saímos lá do instinto primitivo, porque se nós formos levar em conta na nossa reflexão da nossa escala evolutiva, porque, como diz lá o enunciado da questão 540 do Livro dos Espíritos, nós partimos do ato primitivo e vamos terminar no arcanjo. Portanto, nós começamos lá no reino mineral, vamos passar por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal. Nós estamos refletindo aqui a partir do momento que nos tornamos espíritos com E maiúsculo, ou seja, que estávamos já no reino hominal. Estávamos lá no primitivismo, no homem primitivo, onde eram só instintos. Neste momento, nós estávamos, se fôssemos fazer uma analogia, como se fôssemos um diamante, uma pedra bruta, que precisa, para se tornar uma pedra preciosa, o burilamento. Precisa de passar pelo cinzel, pelo buril, e por todas aquelas etapas que uma pedra de diamante precisa passar para que se torne uma joia preciosa. Portanto, nessa jornada entre a treva e a luz, entre o instinto e adquirir a consciência, nós temos vários estágios. E quanto mais janelas se descortinam na nossa consciência acerca dos nossos deveres, mais nós vamos estar expostos aos conflitos entre o meu primitivismo, aquele meu jeito automático de ser, esse lado do ego, onde eu quero prevalecer as minhas vontades, as minhas vantagens, os meus instintos, as questões sensoriais, e esse ser que já despertou em mim, que é a luz, é o self e o ego, a treva e o ego, a treva e a luz. Portanto, esse despertar de consciência dos meus deveres espirituais, ele, à medida que ele vai acontecendo, ele vai gerando conflitos. Conflitos entre esse esclarecimento que chega, que me traz essas verdades, que me orientam em como eu devo nortear a minha vida, essa verdade universal, porque as leis divinas são a grande diretriz das nossas vidas. No entanto, para que eu possa usar essas leis como diretriz, é muito importante que eu investigue essas leis e que eu saiba ler essas leis. Porque naquele diálogo entre Jesus e o sacerdote, quando o sacerdote pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para entrar no reino dos céus, e Jesus fala a respeito das leis, e Jesus pergunta para o sacerdote o que lês nelas. Portanto, é muito importante que eu entenda que a maneira que eu enxergo as leis nem sempre é a maneira verdadeira das leis, porque nós temos duas verdades dentro de nós.
Nós temos a verdade universal, das leis divinas, que estão íncitas na nossa consciência. Que nós conhecemos a questão 625, quando Kardec faz a pergunta para os bons espíritos, onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência. Portanto, se a lei de Deus está escrita na consciência, é muito importante que eu investigue essas leis para que eu possa fazer a interpretação das mesmas. Porque se eu não faço, se eu não sei fazer a interpretação das leis, é como se essas leis estivessem adormecidas na minha consciência. Eu não percebo, eu não compreendo essas informações que estão na minha consciência. Nós somos aquilo que fazemos de nós e seremos aquilo que fizermos de nós. Portanto, o que eu semeio hoje é o que vai me acontecer amanhã, pela lei de causa e efeito. Porque a lei de liberdade me faculta o meu livre-arbítrio. Eu posso fazer as minhas escolhas, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sou responsável por essas escolhas. Principalmente quando eu já tenho consciência do significado das leis. Porque muitos de nós, e daí que surgem os maiores conflitos existenciais e emocionais, é quando eu já conheço a lei, eu sei o que eu devo fazer, no entanto, eu cedo para a tentação do ego, eu não faço os esforços que eu deveria fazer, e eu me permito a fazer a escolha desamorosa, enquanto eu poderia estar fazendo a escolha amorosa. Quando isso acontece, são os meus maiores momentos de conflitos existenciais. Quando eu já conheço a lei, eu sei o que eu deveria fazer, mas eu conheço e ainda não compreendo. Nós já falamos disso em outras palestras. Isso está no enunciado da questão 919, na questão 619. Kardec pergunta: facultou Deus a todos os meios de conhecer a sua lei? Propiciou Deus que todos pudessem conhecer a sua lei? E os benfeitores respondem: todos podem conhecer as leis. Então, é esse estágio. Eu conheço a lei, mas eu faço a escolha desamorosa. Eu conheço a verdade, mesmo assim eu faço uma escolha desamorosa. Porque eu estou no estágio do conhecimento. Eu ainda não compreendo. E a resposta a essa pergunta é: facultou Deus a todos os meios de conhecer a sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. O homem de bem, aquele que já se decidiu a investigar as leis, é que melhor lhe compreende e que vivencia. Portanto, para que eu possa vivenciar as leis na minha vida, é muito importante que eu compreenda. Compreender as leis, compreender a verdade, é permitir que essa verdade faça sentido na minha vida. Se nós formos pensar no estágio atual da humanidade, onde as conquistas intelecto-morais estão muito avançadas, no entanto, as questões morais têm deixado muito a desejar, é como se fosse um pássaro que tivesse só uma asa para voar. E nós, para que possamos alçar voo na vertical da vida, é muito importante que eu tenha as duas asas. Portanto, se a humanidade já fez a sua conquista intelecto-moral, já está muito avançada intelectualmente, é muito importante que ela faça a viagem para a vertical da vida, que são as conquistas morais. Para que nós possamos lograr esse feito, é muito importante que eu faça a investigação das leis na minha consciência. Essa viagem, no sentido da espiritualidade na vida, é o que tem nos faltado. Por isso existe tanta ansiedade, por isso existe tanta culpa, tanta depressão e tantos conflitos existenciais e emocionais. Porque existe um contraponto, existe um choque
existe um desentendimento entre as verdades que existem dentro de nós, que são duas: a verdade universal, que são das leis, e a verdade que eu vejo com a minha ótica, com o meu óculos. O que é a verdade que eu vejo com o meu óculos? É como eu interpreto a lei. Muitas das vezes eu faço uma interpretação capenga, uma interpretação deficiente, uma interpretação equivocada da lei, através principalmente de um mecanismo que o ego lança para que eu possa me confundir, o auto-engano. Portanto, investigar as leis é conhecer essa verdade com clareza. E Jesus nos traz, né, um versículo que ele fala acerca da verdade, que quem conhece a verdade, ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o conhecimento da verdade que liberta, é a verdade. Não é conhecer a verdade, é a compreensão e a vivência da verdade no meu cotidiano, na minha vida. Eu trazendo isso para o meu sentimento, eu trazendo isso para o meu pensamento, eu trazendo isso para a minha vivência. Se eu fizer esses esforços de investigar as leis divinas, e fazendo esses esforços no limite das minhas forças para vivenciar essas leis, amando e respeitando, eu vou aos poucos ressignificando os meus conflitos existenciais, os meus conflitos emocionais. É muito importante, então, que as minhas conquistas morais estejam alinhadas com as minhas conquistas intelectuais. Porque o automatismo, que é o meu jeito de ser, que é esse jeito que opera em cima da minha verdade distorcida, porque todos nós, como eu falei anteriormente, temos duas verdades: a verdade universal, que são as leis divinas, e a verdade minha, que essa verdade minha, ela é formada, muito importante que nós aprofundemos isso, pelos meus arquétipos, por tudo aquilo que eu trago de outras vidas, porque nós somos espíritos milenares. Embora exista a lei do esquecimento, eu trago algumas predisposições boas e algumas predisposições más. O que me interessa são as predisposições más, que as que precisam ser ressignificadas. Porque aquilo que eu trago enquanto conquista já é meu. E eu lido muito bem com isso. Mas aquilo que eu trago ainda em maneira, precisa de ser como se fosse uma semente, que precisa de ser regada, adubada, cuidada, que precisa de muitos esforços, que são as minhas más tendências, são as minhas más inclinações, são os meus vícios. E normalmente, os nossos vícios nós trazemos de muitas reencarnações. Isso não é uma causa dessa reencarnação. Portanto, eu trago isso enquanto arquétipos, enquanto arquivos no meu subconsciente, enquanto tendências. E somando-se essas minhas tendências que eu trago de outras vidas, aquela maneira como eu fui criado, os exemplos que eu tive dos meus familiares, principalmente dos meus pais, dos familiares mais próximos, as informações e os exemplos que eu tive na minha educação escolar, das pessoas, dos familiares próximos, isso vai se somando e isso vai se tornar a minha maneira de enxergar o mundo. Portanto, a primeira infância da criança é extremamente importante que ela receba a melhor exemplificação, a melhor educação, os maiores empenhos em termos de amorosidade, em termos de respeito, em termos de acolhimento. Porque neste momento o espírito reencarnante ele está absorvendo todos esses ensinamentos de uma maneira muito intensa. É como se fosse uma argila que está naquela fase de ser modelada. Passando dessa idade, é como se essa argila ficasse dura. Uma argila dura você pode modelá-la com uma lixa, com um cinzel, mas é mais trabalhoso.
Ao passo que na primeira infância nós temos a oportunidade de modelar essa argila de forma eficiente. Portanto, nós somos essa somatória de não nós, essa construção de vivência, de convivência, de exemplificação. E todo esse conjunto, aquilo que eu trago de outras vidas, e tudo que eu recebi nessa reencarnação, é a minha maneira de ver o mundo. Portanto, como nenhum de nós teve uma criação de forma exemplar, com os melhores exemplos, recebendo carinho como deveríamos, nós somos convidados a ressignificar muitas das nossas crenças, porque essa nossa maneira equivocada de ver o mundo, elas se transformam em crenças limitadoras. Essas crenças limitadoras são que geram os conflitos, porque eu sei o que devo fazer, muito embora ainda eu não sinta, mas eu sei, porque eu conheço as leis. Mas isso não faz sentido para mim. Eu não compreendo isso em toda a sua integridade, porque eu ainda não sinto isso na intimidade do meu coração. E é esse momento onde eu vou ter os maiores conflitos, são os conflitos existenciais. Quando eu já conheço a verdade, mas eu ainda não consigo fazer os esforços que eu deveria fazer para fazer as escolhas acertadas. Eu faço a escolha equivocada e depois vem aquela dor na consciência, vem aquele pesar, vem aquele arrependimento. Isso já é um estágio mais avançado, inclusive. Nós contamos, inclusive, acho que no último encontro nosso, e é bem interessante, que é bem didático, aquela fábula do buraco na beira do caminho. Como se o buraco simbolizasse essa escolha equivocada que eu faço em cair no buraco, mesmo sabendo o que tem no buraco, que vai gerar o conflito. E a vida, a experiência da vida, justamente ela nos traz essa oportunidade, desse exercício através da experiência, ainda que eu não precisaria de passar pela experiência, se eu já sei de outras experiências, se eu já conheço as leis. Mas na maioria das vezes, infelizmente, nós precisamos passar pela experiência, vivenciar mais de uma vez as situações, as circunstâncias de dor, para que eu possa cair em mim, cair em si. Está lá na parábola dos dois filhos, quando o filho mais jovem pediu os seus bens e foi para terras longínquas viver dissolutamente. Esse cair no buraco é viver dissolutamente. Nessa fábula, nessa historieta do cair no buraco, no capítulo 1, o viajante escolheu um caminho e tinha um buraco nesse caminho. Só que ele podia optar por não cair no buraco, mas ele ia cair no buraco. Capítulo 2, o viajante ia empreender a viagem, tinha o buraco, ele olhou o buraco, percebeu já o buraco, já não caiu como no capítulo 1, caiu de novo no buraco. Capítulo 3, o viajante chegou, olhou o buraco, já pensou, titubeou, mas caiu no buraco novamente. Capítulo 4, o viajante ia viajar, lembrando que a simbologia do buraco é que ele sentiu um prazer em cair no buraco, mesmo tendo as consequências. Capítulo 4, parou, falou, opa, não vou cair nesse buraco mais, eu já sei as coisas, eu gosto de cair no buraco, porque me dá prazer, mas para que eu vou cair no buraco? Desviou do buraco e seguiu viagem sem cair no buraco. Capítulo 5, ia empreender a viagem, quando ia iniciar a viagem, o viajante escolheu outro caminho, porque ele não queria nem mais passar perto do buraco. Qual desses capítulos nós estamos vivenciando em nossas vidas? Eu estou no capítulo 1 ainda, eu estou caindo no buraco, nem estou percebendo os buracos, ou eu já percebo o buraco e caio? Ou estou no capítulo 3, que eu chego, paro, opa, a tentação está muito forte por cair no buraco. O capítulo 4, eu chego pertinho do buraco e faço uma escolha de dar a volta, seguir caminho, escolho passar pela porta estreita. Os símbolos de Jesus são
muito semelhantes à simbologia de algumas parábolas. A parábola da porta estreita e a porta larga. A porta larga leva à perdição e a porta estreita à salvação. Jesus afirma que bem poucos fazem a escolha pela porta estreita. E se passar ao lado do buraco ou escolher outro caminho, é a porta estreita. Porque já em muitas reencarnações eu faço a escolha de entrar pela porta larga, de cair no buraco. E a opção é minha, porque é o livre-arbítrio. Eu tenho essa liberdade de escolha na minha vida. E a partir do momento que eu tomo consciência do buraco e começo a conhecer a lei, que é o primeiro estágio, o segundo estágio é a compreensão da lei, a partir do momento que eu começo a conhecer a lei, começa a me gerar conflito. Uma parábola que nos traz de forma muito clara tudo isso que nós estamos falando é a parábola do semeador, em se tratando dos 5 perfis que existem de solos. E são perfis psicológicos. Nessa interpretação que nós estamos trazendo, nós sabemos que existem várias interpretações possíveis para as parábolas. O fato é que o semeador saiu a semear, parte das sementes caíram à beira do caminho, vieram os pássaros e comeram. Aqueles de nós que estamos nos conflitos, normalmente não estamos nesse primeiro tipo de solo. Esse primeiro tipo de solo representa aquelas pessoas que estão na superficialidade total da vida. Estão vivendo os prazeres do mundo, não querem nem saber o que está acontecendo em termos de espiritualidade. São aqueles indivíduos puramente fisiológicos. Trabalham só os 3 chakras inferiores. Comem, dormem, fazem sexo, vivem a parte apenas carnal da vida, os prazeres do mundo. Normalmente esses indivíduos nem muito conflito eles têm. Eles estão num movimento de superficialidade tão grande que eles não chegam a ter esses conflitos interiores entre o que eu posso fazer e devo fazer, o que eu posso fazer e não devo, entre o que tem depois, entre qual o interesse de que eu saiba sobre a vida espiritual, sobre as consequências, sobre as leis. Essas pessoas estão vivendo a vida. Portanto, esse grupo, nós vamos deixar de lado, aqueles que estão no movimento de superficialidade, e infelizmente, grande parte da humanidade está nesse movimento de superficialidade. Essas pessoas normalmente entram sem se darem conta em processos de tristeza e depressão por uma falta de sentido existencial completo. Porque para elas não existem, muitas delas, existem outras causas de depressão, existem outras causas que levam as pessoas, inclusive, ao suicídio, que não só a superficialidade. Mas nós estamos tratando daqueles indivíduos que vivem curtindo a vida. Essas pessoas, elas nem têm esse conflito existencial porque elas não param para refletir acerca do que estão fazendo aqui, qual o sentido mais profundo, se é isso mesmo que é o objetivo da vida. Mas o segundo terreno que o semeador lança as suas sementes, que é o terreno pedregoso, que tem pouca terra, e a semente logo brota, mas por ter raízes curtas e ter o sol forte, queima essa semente, somos nós, a grande maioria de nós, aqueles que já despertamos para a realidade da vida, conhecemos essa verdade, mas ainda não compreendemos, não fizemos os esforços para sentirmos na intimidade do nosso coração. Então esse segundo terreno, que é o terreno pedregoso, que tem pouca terra, é como essa desejo que nós temos de fazermos as escolhas acertadas. Porque desejo é diferente de vontade. A vontade é um atributo do espírito. Quando eu faço as coisas com vontade, eu atinjo meus objetivos. Quando eu estou só no campo do desejo, eu quero as coisas sem fazer esforços, falando de forma resumida, porque nós não vamos adentrar nessas definições, porque nós vamos sair do tema. Mas quando eu estou focado na minha vontade, centrado na minha vontade,
e com a minha vontade conectada com a vontade de Deus, porque qual que é a vontade de Deus para nós? Quando Deus nos criou, Ele nos criou para que sejamos felizes. Esse é o objetivo. E Deus nos criou para nós mesmos. Deus não nos criou para Ele, porque o Todo-Poderoso não precisa de pessoas imperfeitas como nós. Então Deus nos criou de presente para nós mesmos e com um objetivo, para que eu seja feliz. Então olha só, que benção. Quer dizer que Deus me criou para mim mesmo, para que eu seja feliz, portanto, está tudo em minhas mãos. E o que eu devo fazer é conectar a minha vontade com a vontade de Deus. E o fato de nós sermos lucigênitos, fomos criados pela luz por Deus, nós temos essa predisposição de buscar a divindade. Porque Jesus nos disse, vós sois Deus, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Nós temos essa condição angelical. Nós temos essa predisposição de buscarmos Deus. Mesmo que eu me declare ateu, eu tenho isso dentro de mim. Portanto, um dia eu vou ser um arcanjo, mesmo que eu não queira. Não é uma escolha minha. Eu posso retardar, postergar, mas evitar nunca. Um dia eu vou ser. Esse é um objetivo das nossas vidas. Portanto, esse terreno pedregoso que nós, a maioria de nós, nos enquadramos nele, e também nos enquadramos no boa terra em muitas questões, mas nas questões que nos geram conflitos, que é o tema da nossa reflexão, nós temos aquele desejo de resolver a situação, mas ainda não é uma vontade. Portanto, é como se fosse uma labareda. Ela acende, mas logo se apaga. É aquela terra pouquinha, que a raiz fica curta, vem o sol, queima, aí a semente morre. Temporariamente. O terreno espinhoso, que é um terceiro terreno que tem nessa parábola, a maioria de nós não nos enquadramos nele, que é aquele que sufoca a semente de amor. E tem os outros três terrenos, que é a boa terra, que germina, a semente cai, ela germina 30, 60 e 100 por um. Muitas questões de nossas vidas nós estamos enquadrados nessa boa terra. Nós já fizemos os esforços necessários, já somos uma boa terra em algumas questões. Mas o que nos interessa é justamente onde nós ainda estamos nesse movimento de não querer fazer os esforços, no movimento de não querer, ou por preguiça moral, ou por negligência, ou por rebeldia, não querer fazer os esforços necessários para domar as minhas más inclinações. Portanto, é muito importante que eu faça essa investigação para que eu saia desse movimento do automatismo. O movimento do automatismo, ele me leva a uma repetição dos erros e eu vou ficar ali entre o segundo capítulo, que eu vejo o buraco e caio, o terceiro capítulo, que eu vejo o buraco, percebo, paro, mas ainda caio, e o primeiro capítulo, que eu nem percebo o buraco, já caio. Eu vou ficar oscilando entre esses três capítulos. Quando eu começo a desenvolver a minha autonomia, através dos meus esforços, da minha percepção consciente do que eu ando pensando, das minhas tendências, dos meus objetivos, porque isso é um exercício. Hábitos existenciais, eles demandam esforços. Eu preciso me esforçar para atingir esse status de vida. Como que eu quero um resultado diferente se eu tenho as mesmas atitudes? Como eu quero melhorar na vida se eu não faço nenhuma atitude de mudança? Portanto, é muito importante que eu tome uma decisão. Esse é o primeiro passo. Uma decisão, olha, eu quero mudar, eu não quero mais viver com conflitos, viver com ansiedade, viver com insegurança. Eu quero mudar. E o momento de fazer essa mudança é agora. Eu só posso fazer alguma coisa no presente. Eu não posso fazer nada no futuro nem no passado. Por isso que chama presente, é um presente de Deus.
É no presente que eu tomo uma decisão de mudança, e a decisão de mudança ela é trabalhosa. Ninguém muda um modus operandi de muitas reencarnações, de aprendizado, de muitos séculos de maus hábitos, que são as grandes pendências nossas, normalmente gravitam nessa circunstância, são hábitos que nós já trazemos arraigados de outras reencarnações, portanto é um desafio significar isso. E às vezes nós mascaramos esses hábitos que nós trazemos para que eu viva sem fazer esforço. E as portas largas do mundo, o que elas nos oferecem? As portas largas do mundo são um convite a viver no automatismo, porque existe atualmente uma desorientação, uma inversão de valores, onde o que é superficial, o que não interessa, é colocado em primeiro plano. Nós temos, sabemos disso, deveres espirituais e deveres materiais. Mas os deveres espirituais estão acima. Porque Jesus nos diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Só que a sociedade atual, nesse mecanismo de desorientação, onde existe essa busca pelo consumismo, consumir a palavra de ordem, coisas supérfluas, informações, revistas, relações. O grande objetivo é ter coisas. É como se nós fôssemos coisificados, em detrimento do que eu pare, me perceba, me sinta. Eu estou sempre nesse mecanismo. Outro mecanismo é a competitividade. O que importa é fazer melhor do que o outro e conseguir superá-lo. A competitividade, ela é ensinada desde os nossos primeiros anos de vida. Olha, você tem que ser melhor, você precisa de ser melhor, você vai ser o melhor, você tem que superar fulano. É sempre esse mecanismo de competitividade, em vez de ser de cooperação. Existe o superficialismo na vida, a ansiedade por viver como todo mundo, porque senão vai ser superado. Então, o que mais importa para mim é como o outro está vivendo, não como eu tenho que viver. E hoje existem muitos trabalhos já demonstrando isso, que o número de pessoas infelizes depois do advento das redes sociais, de pessoas em depressão, o número de suicídio, principalmente entre os jovens, aumentou muito. Porque a rede social, ela não é uma realidade, ela é um recorte. Aquilo que eu coloco na minha rede social não é a minha vida real, não é o meu dia a dia. Eu recorto o melhor ângulo, o melhor lado e coloco. No entanto, quando nós estamos navegando nas redes sociais, e a minha vida nem sempre é um mar de rosas, todos nós temos inúmeras dificuldades, o cérebro, ele não está habilitado a identificar que tudo aquilo que ele está vendo são recortes das vidas das pessoas. É como se fosse um resumo dos melhores momentos, e normalmente muito bem editados. Existem trabalhos demonstrando que 15 minutos vendo as redes sociais já é suficiente para uma pessoa entrar no processo de tristeza e até de depressão. Esse trabalho já tinha sido feito antes com revistas, né, antes de existirem as redes sociais. Essas revistas de moda, onde tinham, hoje as revistas praticamente estão deixando de existir, mas já tiveram grande circulação, onde tinham aquelas mulheres maravilhosas, homens maravilhosos, e a pessoa que estava vendo aquela revista também em 10, 15 minutos, fazendo as devidas medições com eletrodos, identificava-se que a pessoa entrava num processo de tristeza e depressão. Por quê? Porque o cérebro não consegue identificar que aquilo ali está tudo montado, maquiado, feito em estúdio, que aquelas pessoas, modelos lindos, maravilhosos que tem ali, que tem problemas também. A vida dele não é um mar de rosas. Portanto, identificar tudo que é recorte nas nossas vidas, porque, infelizmente, muitas pessoas vivem de aparência.
E às vezes essa aparência choca aqueles de nós que estamos vivendo a realidade do dia a dia. E essa comparação, essa competição que existe entre querer ser melhor que fulano, querer ser igual ciclano, isso é um grande equívoco. Isso vai gerar uma tristeza enorme. Existe um grande foco na sociedade no ter e no fazer, em detrimento do ser. O que é o fazer? Fazer é o meu trabalho, a minha profissão, é o trabalho voluntário, as atividades familiares, atividade esportiva, atividade de lazer. Isso é o fazer. O que é o ter? O ter é ter uma profissão, ter um marido, ter uma esposa, ter amigos, ter família, irmãos, ter uma religião, ter bens, ter um carro, ter uma casa, ter uma lancha. Isso é ter. Então, o ter e o fazer. O ter e o fazer, eles são circunstanciais e transitórios. Ou seja, eles são passageiros. Portanto, se eu foco a minha felicidade nessas questões transitórias, do ter e do fazer, porque se eu digo assim, olha, eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho uma esposa, uma boa esposa. Eu sou feliz porque eu tenho um bom apartamento, porque eu tenho uma boa profissão. Por que a felicidade focada nessas questões, ela é problemática? Porque todas essas três questões que eu estou usando como exemplo, elas são transitórias. Eu falei de ter uma boa esposa, de ter um bom apartamento, ter uma boa profissão. Porque a minha esposa não pode vir a desencarnar? A minha esposa não pode, um belo dia, resolver a deixar o casamento? O meu apartamento, eu não posso ter um revés financeiro e vir a perdê-lo? A minha profissão, da mesma maneira, eu não posso vir a perdê-la? Portanto, todas as vezes que eu foco a minha felicidade nas questões circunstanciais, do ter e do fazer, eu estou numa situação de insegurança existencial, porque eu não estou pautado naquilo que vai dentro de mim, porque isso é o ter e o fazer. E o ser, o que é o ser? É a autorrealização, o sentido da vida, a plenitude, a felicidade, o bem-estar, a espiritualidade, a religiosidade, o auto-amor. Isso é meu, isso ninguém tira. Portanto, a minha felicidade deve estar pautada naquelas questões que ninguém tasca. E Jesus fala uma questão muito interessante com relação a onde devemos focar a nossa felicidade. Eu vou ler para ficar mais didático. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Portanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então Jesus já nos informava para nós ajuntarmos tesouros onde o ladrão não rouba não tira. Então, fora do ter e do fazer, isso também gera conflito. Quando eu estou pautado, quando a minha felicidade está pautada nas questões exteriores, eu vou estar sempre entrando num conflito de insegurança, de perda, e dependendo dos outros para que eu seja feliz. Isso vai me gerar problemas interiores que vão gerar conflitos. Portanto, para que eu possa evoluir na vida, eu preciso das minhas conquistas intelectuais e das minhas conquistas morais. Nós já vimos e refletimos que as conquistas intelectuais vão muito bem, obrigado. Mas as conquistas morais, principalmente aquelas que estão mais arraigadas em nós, e dizem respeito, essas conquistas que nós trazemos já de outras vidas, ao nosso propósito reencarnatório. Isso é o principal que nós estamos falando nessa noite. Talvez seja a questão primordial.
Por quê? Dentro da nossa programação reencarnatória, existem várias questões para serem trabalhadas, mas a principal dela é o nosso propósito reencarnatório. E o propósito é justamente essa virtude que eu vim desenvolver, essa virtude que traz luz para a minha maior deficiência, para esse lado meu que precisa ser trabalhado, essa parte dessa pedra preciosa que precisa ser burilada. Esse meu lado treva ainda, esse meu lado que precisa receber luz. E todas as questões circunstanciais da minha vida, minha família, minha profissão, os grupos sociais onde eu gravido, eles estão orquestrados de maneira para que eu possa, nessa convivência, nessas circunstâncias do ter e do fazer, vivenciar essa virtude que está no meu propósito. Portanto, é muito relevante e significativo que eu identifique qual é essa virtude. Porque talvez a grande causa dos meus maiores conflitos seja ainda não ter identificado essa virtude que eu devo desenvolver, amando e respeitando as leis divinas. Como que eu vivencio as leis divinas? Desenvolvendo virtudes. Esta é a maior atitude de auto-amor que eu posso ter na minha vida. No encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, nós temos um dos ensinamentos mais relevantes de Jesus. Jesus pede água para a samaritana se surpreende, que não era uma atitude dos homens pedir as coisas para as mulheres, mas o que interessa na passagem é Jesus informando para a samaritana, e ela já vinha de uma experiência já de 5 casamentos e prosseguia infeliz. Parece até que está nos dias atuais. Hoje o número de separações de casais é muito grande, infelizmente ainda é, porque as pessoas ainda não se encontraram. E nós às vezes pensamos que o problema está no outro, às vezes o problema está em nós mesmos. Mas o fato é que Jesus oferece a água dele para a samaritana e informa a samaritana que aquele que beber da água que ele der, ela se fará jorrar pela vida eterna. E essa água que Jesus está oferecendo, dentro de uma das interpretações dos símbolos das parábolas, é o alto amor. Ninguém dá do que não tem. O alto amor é o maior investimento que eu posso fazer na minha vida. E quando eu passo a desenvolver o alto amor, essa água que vai jorrar dentro de mim, eu passo a doar esse amor também. E qual é a maior atitude de alto amor que eu posso ter na minha vida? A maior atitude de alto amor que eu posso ter na minha vida é desenvolver virtudes e amar e respeitar as leis divinas. Esse é o maior investimento. Portanto, notem a importância que é a investigação das leis. Essa percepção de como eu tenho me comportado em termos de pensamento, de sentimento, de objetivo de vida, no que diz respeito aos meus propósitos, que direcionamento eu tenho dado na minha vida. Eu tenho focado nas leis, eu nem lembro que existem leis divinas no meu dia a dia. Eu nem lembro que tudo que acontece no meu dia a dia, na verdade, é um grande cenário para que eu faça esforços para desenvolver as virtudes que tem naqueles atos de atrito, de conflito, que tem uma excelente oportunidade de ser vivenciada. Porque quando a chapa está quente, esse é um termo popular, ou seja, naquele momento do conflito, interpessoal, interfamiliar, é a melhor oportunidade de eu fazer os esforços para vivenciar as virtudes. Este é o grande desafio. Portanto, vamos rogar a Jesus que eles possam nos envolver e que possamos fazer todos os esforços necessários para estar
desenvolvendo as virtudes que estão no nosso propósito, amando e respeitando as leis divinas. Que Jesus possa nos abençoar. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento, agradecendo a todos que estiveram nos ouvindo e que possamos nos reencontrar na próxima segunda, no mesmo horário, às 19h30, com mais uma palestra aqui pelo Facebook do Centro Espírita Joana d'Arc. Vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos. Querido Mestre Jesus, nós te rogamos, tende misericórdia de nós. Envolva-nos, abençoa-nos, para que possamos tomar consciência do grande sentido de nossas vidas. Para que a partir do momento que tomarmos essa consciência, possamos fazer os esforços, Jesus, necessários para desenvolvermos todas as questões que estão na nossa programação reencarnatória, pois sabemos que existe uma programação muito bem elaborada, que participamos dessa programação, e muitas das questões que eclodem em nossas vidas nessa reencarnação, já tivemos a oportunidade de vivenciá-las em outras reencarnações e muitas das vezes falhando. Portanto, pedimos, Jesus, o teu amparo, a tua proteção e a tua inspiração, para que possamos estar vigilantes, Jesus, quando essas situações eclodirem em nossas vidas, que não caiamos mais nas ciladas do nosso ego, nas ciladas montadas pelos nossos sócios de deficiência, e que possamos, através dos nossos esforços pacientes, perseverantes e continuados, que consigamos superar as nossas dificuldades. Te pedimos, Jesus, pela humanidade, por esse momento grave que passamos. Estamos sendo assolados por essa pandemia, Jesus. E sabemos que a divina providência permitiu que essa pandemia eclodisse em toda a humanidade pelos nossos atos ignóbeis, pelas nossas escolhas equivocadas, pelas nossas atitudes desamorosas, e que essa pandemia traz um profundo ensinamento para que possamos tomar consciência das nossas irresponsabilidades e, acima de tudo, Jesus, que possamos estar focados na espiritualidade. Te pedimos em especial, Jesus, por todos os doentes acometidos pela Covid-19, que eles possam receber as nossas humildes vibrações e que elas possam auxiliar de alguma maneira. Envolva também, Jesus, todos os agentes de saúde que estão na linha de frente, que eles possam receber as suas bênçãos, o seu fortalecimento, o seu amparo e a sua proteção, Jesus, para que possam prosseguir nesse santo ofício que é a área de saúde, principalmente esses que estão trabalhando na linha de frente da Covid-19. Te rogamos, Jesus, por essa casa de amor que nos acolhe, o Centro Espírita Joana d'Arc, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus frequentadores, que todos possamos estar nessa sintonia de amor, Jesus. Te pedimos, te rogamos, esteja conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos ficando por aqui, nos vemos na próxima segunda, às 19h30. Até lá!